como eu tinha comentado, a Ordem dos Advogados, desde 2018, começa a fazer um projeto, né, na intenção de chamar atenção para a importância do cuidado emocional dos profissionais do direito. E aí cria uma cartilha com essa participação da startup, e os dados dessa pesquisa feita pela OAB, diz que as doenças que estão mais presentes no meio da advocacia é a síndrome de burnout, o esgotamento mental, que é uma correlação direta, a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de pânico e a depressão. Edilson, só um instantinho. Hum. Dá, assim, uma diferença do que é TAG, do que como é que falou isso aí? O do burnout ou do... Não, do burnout tudo isso junto. Tudo isso é a junto. estafa sublimada, né? Mas o que é que seria, assim, coisas identificadoras do transtorno da ansiedade generalizada? Primeiro vamos pensar em ansiedade, né? A ansiedade, ela é uma emoção normal, natural, Humana. e que tem sido, mas ela tem sido endemoniada, né? Assim, a pessoa está com muita ansiedade. Bom, eu posso estar na véspera de uma viagem maravilhosa e estar ansiosa, e isso não tem nada de ruim, isso faz parte de um processo. O problema é quando a ansiedade lhe paralisa ou quando a ansiedade começa a lhe adoecer, né? O transtorno de ansiedade generalizada, ele é um processo de um acúmulo desse... É sempre assim, a ansiedade... Vamos imaginar, o burnout, ele está mais relacionado com acúmulo de estresse. Então, eu tenho muito cortisol no sangue, e esse cortisol que faz que o corpo tenha a habilidade de se estressar e se desestressar, mas quando ele acumula demais e ele não está tendo como liberar isso, e aí o cérebro vai tendo mecanismo junto com o corpo de fazer a gente startar isso à força, né? Então, por exemplo, as pessoas falam que é uma questão também que alguns de profissionais de direito que eu atendi, assim, eu tenho muito problema, doutora, com procrastinação, né? O que é a procrastinação? A procrastinação, ela pode ser, primeiro, um padrão de altíssima exigência. A pessoa tem um padrão de muita alta exigência, e toda vida que ela vai fazer uma atividade, ao invés dela fazer, se eu chegar aqui e disser, Mônica, pega esse bombom, tu nem precisa pensar. Mas quando eu projeto que eu tenho que ser o herói, o que faz a melhor peça, o que defende da melhor forma, aquilo é tão duro que eu começo a empurrar com a barriga e eu não consigo fazer. E muitas vezes, quando a gente paralisa, que também está relacionada a essa questão da procrastinação, a paralisia, assim, às vezes eu estou num ritmo tão absurdo, fazendo sempre, que tem uma hora que eu chego diante de uma coisa, eu digo, pronto, eu não vou conseguir, e eu paraliso, eu não consigo avançar naquilo. Porque eu tenho me pressionado tanto, né? E eu não reconheço, aí de novo vem a questão do autoconhecimento. Quando eu não reconheço a que tipo de pressão eu estou me submetendo, vai ser muito difícil eu identificar os meus sinais, né? Às vezes, a tristeza no final do dia, o vazio no final do dia, pode ser o cansaço profundo. Por exemplo, não, eu estou cansada, não é com fome, né? Eu preciso saber identificar, porque senão todo dia eu vou chegar e eu vou me suprir comendo alguma coisa ao invés de relaxar, fazer um banho, enfim. A TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, está relacionada a níveis de ansiedade diários que não estão sendo regulados. Porque a gente tem que pensar que uma das nossas habilidades é de autorregulação. Mas o que foi que tu aprendeu na escolinha sobre autorregulação? Nada. E tu? Viu, Blanca? Eu nada. Não, eu né? aprendi o contrário. Tem que fazer, tem que fazer. Não, eu aprendi a ficar desregulado mesmo. Desregulado. Então, assim, a gente... Assim, uma coisa que eu acho que os profissionais da minha área, né, e eu acho que essa oportunidade aqui é maravilhosa nesse sentido, que assim é fazer com que as pessoas tenham mais informação acerca do processo, do funcionamento, né, do psiquismo, das questões neuropsicológicas mesmo, como é que a gente funciona, né, como é um processo de autorregulação. Né? Assim, por exemplo, durante o processo, quando eu estou no processo de atendimento, e muitas vezes quando eu estou num atendimento online, porque eu atendo pessoas fora do país, eu
tenho que ajudar aquela pessoa a aprender mecanismo que quando ela esteja sem mim, ela consiga se regular. E aí você pode ter tanto práticas diárias para que você fortaleça a sua capacidade de autorregulação, como você também pode começar a entender o porquê que eu estou me desregulando, por que esse tipo de situação me deixa... estressa. Isso exato, me tira do, né? do Porque eixo. tem pessoas, por exemplo, tem coisas que a gente nunca vai deixar de sentir, porque senão, né? Tinha um cliente meu que dizia assim, doutora, quando é que eu vou deixar de ser ansioso? Eu disse, só quando morrer. Porque sem a morte, aí ninguém fica ansioso. Mas, por exemplo, Fernanda Montenegro, nossa grande atriz, enfim, uma dama do teatro e da televisão, ela fala, na idade em que ela está, ela diz que toda vida que ela sobe no palco na noite de estreia, ela ainda sente aquele frio na barriga e aquela sensação. Isso é o que faz ela voltar no espetáculo novo depois. Então, a gente precisa entender que esse frio na barriga pode ser uma coisa boa. Pode ser uma emoção que tem a ver com o nosso corpo, né? E eu gosto de falar isso, assim, do frio da barriga, porque, assim... uma das, assim, são muitas formações no decorrer do tempo e durante os últimos 3 anos eu venho estudando sobre a relação das emoções e do corpo. E do como o corpo nos comunica. E eu acho, assim, muito divino, porque todo ser humano, pobre, rico, mesmo com uma deficiência, sei lá, gordo, magro, que seja, ele tem um corpo. E se ele aprender a ler os sinais do próprio corpo, talvez ele se ajude. Opa, eu estou sentindo alguma coisa. Peraí, consultinha agora. Pois não. Quer dizer que quando eu tiver o olho tremendo... Tem uma razão. Tem uma razão. Alguém lá dentro de mim, meu sistema límbico, está me dizendo assim, eita, bonitão, tu tá no ponto de dar choque. Então, a gente não pode generalizar os sintomas, né? Mas, geralmente, tremor está relacionado à descarga, né? No que eu estudo, que é a Somatic Experience, que está relacionada a um estudioso. Tem uma das coisas que eu falo muito, que pode também ajudar, é ler livros, bons livros. Não é só, assim, não é só só para o ego, né? Nem fazer massagem, assim, mas sobre essa questão do autoconhecimento, né? Tem alguns livros que a gente também pode deixar, depois eu posso passar os livros, que falam sobre isso, por exemplo. Mas um olho tremendo, ele comunica alguma coisa. O suor nas mãos comunica alguma coisa. Doença comunica. A doença, adoecer. A dor. Exato. Mas o que é que a gente faz no dia a dia? Aí vamos lá. O que é que vocês fazem no dia a dia? Toma remédio para passar. Isso. Claro. Não para pensar por que eu tenho isso. Não, eu tô com muita dor de cabeça, mas eu vou trabalhar assim mesmo, esse senhor que vos fala, né? Com febre. Com febre, e aí eu disse assim, mas em que momento você... E eu acho que uma das primeiras conversas que eu tive com vocês dois foi da necessidade de aprender a autogenerosidade. Sim. Sem isso, é muito difícil a gente alcançar níveis emocionais satisfatórios. Então, eu preciso aprender a cuidar de mim, né? Assim, por que eu vou no psicólogo? É porque eu estou com um problema, porque eu mereço ser cuidado, né? Assim, isso tem que deixar de ser um problema para ser um cuidado mesmo, aquele tempo da semana que você vai ter aquele grilo falante, né, Felicidade?